Boa noite a todos no Brasil. É uma alegria tê-los conosco mais uma vez, nesse clube de leitura de Rossan Zenkai. Hoje vamos ler o capítulo 17 do Denkoroku, dos Anais da Transmissão da Luz, o capítulo do mestre Soganandai. Hoje, como convidada, temos Raquel Kyo-Rossan para nos brindar com sua leitura, e os comentários serão deste que vos fala e de todos os outros que estão presentes. Conto com a ajuda e colaboração de todos vocês. Kyo-Rossan, muito obrigado por sua prática. Então, eu vou começar com o Kaikyoge. Depois você pode fazer uma pequena apresentação sobre você, sobre sua prática e também sobre o Crescendo Zen. É uma boa deixa. E aí, iniciar a leitura. Kaikyoge Mujo Jin Jin Mi Myoho Hyaku Senmango Nan Sogu Ga Konken Mon Toku Juji Gange Nyorai Shinjitsugi Mujo Jin Jin Mi Myoho Hyaku Senmango Nan Sogu Ga Konken Mon Toku Juji Gange Nyorai Shinjitsugi. O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Kyo-Rossan, a sala é sua. Fique à vontade, por favor. Boa noite todo mundo. Eu acho que todos aqui já me conhecem, né, Shuei-san? Dispensa apresentações, figurinha meio batida já, né? No Zen, arroz de festa, como diz o outro, né, Ryozo-san? Aqui todo mundo me conhece, mas meu nome do Dharma é Kyoho. Eu sou aluna de Yashiki Roshi e de Shuei-san. Eu tenho essa bênção, né? Você é aluna de Yashiki Roshi e ser acompanhada por Shuei-san. Meu mestre mora no Japão, no templo de Yokoji. Eu já fui 3 vezes para lá fazer práticas com ele, treinamentos. Tive essa grande bênção de encontrar esse mestre nessa manifestação, né? Ele realmente mudou os rumos da minha vida completamente, de muitas crianças, né? Muitas crianças, na verdade. Eu sou advogada de carreira, mas desde 2017 eu abandonei a família advocatícia e fui mexer só com a criança. Eu falei, eu vou ensinar o Zen para crianças, né? Isso que eu devo fazer, assim. Eu sentia que eu precisava fazer isso. E o Crescendo Zen é um projeto que veio sendo construído ao longo de muitos anos, né? De prática, já 18 anos, ele foi sendo construído bem aos poucos e hoje ele está plenamente sendo aplicado nas escolas, que me dá grande alegria. Então, é isso que eu faço hoje em dia. Eu ensino o Zen, o pouco, né, que eu consegui absorver no Zen, eu tento passar isso para as crianças de uma forma que elas possam compreender e crescerem com uma mente com menos sofrimento, né, que a gente que tem que fazer grande esforço já de adultos. Essas crianças, eu tenho certeza que elas vão ter bem menos obstáculos que nós, que hoje somos praticantes aqui, temos. Eu confio nisso, né? É nisso que eu confio minha prática. Mas vamos lá.
Eu vou ler o capítulo, não vou comentar por incapacidade mesmo, e porque não li antes, né? Eu estava doentada, então eu vou ler aqui junto com vocês. Capítulo 17, Sogyanandai. O caso. O 17º ancestral foi o venerável Sogyanandai, Samganandi. Em certa ocasião, Ragorata, Ragulamadra, usou um verso para instruí-lo, dizendo: porque eu já não tenho eu, você deve me ver como eu. Porque você já me tomou como seu professor, saiba que eu sou o eu do não eu. Enquanto o mestre Sogyananda ouvia, sua mente e intelecto se abriram. Imediatamente, ele realizou a liberação. Quando você quiser interromper, Joyce, aí você fala, viu? Pode seguir. Circunstâncias. Tá bom. Circunstâncias. O mestre Sogyananda era filho do rei Hosogen, da cidade de Shitsubarashi, Sravasti. Assim que nasceu, ele foi capaz de falar e, com isso, sempre elogiava as atividades búdicas. Quando tinha 7 anos, começou a desgostar dos prazeres mundanos. Quando então dirigiu-se ao seu pai e à sua mãe, dizendo o seguinte verso: inclino minha cabeça aos teus pés, ó Pai de grande compaixão. Eu te saúdo, ó Mãe dos meus ossos e sangue. Eu agora desejo sair da vida familiar. Então, por favor, seja gentil comigo a esse respeito. Seu pai e sua mãe o proibiram firmemente. Então, ele ficou até o fim do dia sem comer, momento em que permitiram que ele saísse da vida familiar dentro de sua casa. Ele recebeu o nome de Sogyananda, e o Sramana, monge asceta Zenrita de Analita, foi designado a atuar como seu professor. Quando ele acumulou 19 anos, Sogyananda ainda não havia recuado ou perdido o interesse na vida monástica. O mestre Sogyananda sempre dizia a si mesmo: resido no palácio do rei, como sairei da vida familiar? Certa noite, uma luz celestial brilhou. Inesperadamente, neste momento, percebe uma única estrada larga e lisa, e sem se dar conta do que estava fazendo, desceu por ela. Depois de percorrer cerca de 10 milhas, ele chegou diante de um grande penhasco onde havia uma gruta de pedra, na qual permaneceria em repouso solitário. Seu pai, o rei, já com saudades do filho, despachou Zenrita, obrigando-o a sair pelo campo em sua busca. Entretanto, seu paradeiro ainda era desconhecido. Desde então, 10 anos se passaram. O venerável Ragorata, que viajava realizando conversões, chegou até a cidade de Shitsubarashi, onde havia o rio chamado Águas Douradas, cujo sabor, suas águas, era especialmente agradável. Além disso, em sua correnteza, surgiram as imagens de 5 Budas. E então o venerável Ragorata anunciou a sua congregação: a fonte deste rio fica a cerca de 500 milhas daqui. Há um sábio chamado Sogyananda que reside neste lugar. O Buda fez uma previsão de que, daqui a 1000 anos, ele certamente se juntará ao nível dos sábios. Ao concluir suas observações, ele liderou sua congregação de estudantes rio acima, ao longo de sua margem. Quando chegavam e viram Sogyananda, o mestre estava sentado pacificamente, imerso em concentração. O venerável Ragorata e sua congregação esperavam por ele. Após passar 3 períodos de 7 dias,
ele naturalmente emergiu do seu estado de concentração. O venerável Ragorata, então, perguntou: seu corpo está concentrado ou sua mente está concentrada? O mestre Soghyananda disse: corpo e mente juntos estão em concentração. O venerável Ragorata disse: se corpo e mente juntos estão em concentração, então como pode haver emergir dele ou adentrar nele? Nente, investigação. Verdadeiramente, se é dito que corpo e mente estão ambos em concentração, então como pode haver emergir dele e adentrar-se nele? Se a pessoa encara o corpo-mente e cultiva a concentração, então isso ainda não é a verdadeira concentração. Se a pessoa encara o corpo-mente e cultiva a concentração, então isso ainda não é a verdadeira concentração. Se não é a verdadeira concentração, então como pode haver emergir dela e entrar nela? Se há emergir e entrar, então devemos dizer que isso não é concentração. Não enfrente a morada da concentração e busque corpo-mente. Como é que é para ficar aqui, Shoei-san? Não encare a morada da concentração buscando corpo-mente. Corpo-mente. Então, não enfrente a morada da concentração buscando corpo-mente. Investigar o Zen é, fundamentalmente, deixar cair corpo-mente. O que chamamos de corpo? O que é que chamamos de mente? O mestre Soghyananda disse: embora haja o surgimento e a entrada, a característica de concentração não se perde. Como o ouro em uma mina, a essência do ouro está sempre em repouso. O venerável Ragorata disse: o ouro pode estar em uma mina, ou o ouro pode estar fora de uma mina. Mas se o ouro não tem movimento ou quietude, o que é que pode emergir ou entrar? De fato, se o ouro tivesse movimento ou quietude, se tivesse lugares de onde saísse ou entrasse, não seria o ouro verdadeiro. No entanto, Soghyananda ainda não havia penetrado neste princípio. O mestre Soghyananda disse: você diz que o ouro tem movimento e quietude, e pergunta que coisa é que pode emergir ou entrar. Eu falo de ouro emergindo e entrando, mas digo que no ouro não há movimento ou quietude. Se alguém diz que o ouro carece de movimento e quietude, mas que ele tem o emergir e entrar, essa ainda é uma visão dualista. Portanto, o venerável Ragorata disse: se o ouro fica na mina, então como pode o que emerge ser ouro? Se o ouro emerge da mina, então o que resta dentro da mina? De fora, em última análise, não se é livre para entrar. De dentro, também não se é livre para emergir. Se alguém emerge, está completamente emergido. Se alguém entra, está completamente inserido. O que poderia estar na mina ou emergir da mina? Portanto, ele, Ragorata, disse: aquilo que emerge não é ouro. Que coisa é o que permanece dentro? Não penetrando esse princípio, o mestre Soghyananda disse: se o ouro emerge da mina, então o que resta não é ouro. Se o ouro permanece na mina, então o que emerge não é uma coisa. Estas palavras verdadeiramente ignoram a natureza do ouro. Portanto, o venerável disse: essa posição não está certa. Verdadeiramente, embora parecesse que ele havia penetrado o princípio enquanto estava em concentração, o mestre Soghyananda ainda tinha capacidade de ver as coisas e o eu. Portanto, ele disse:
essa posição não prova isso. No entanto, essa posição não tinha realidade. Era como um cabelo fino seguindo o vento. Porque não tinha realidade, o venerável disse: esta posição certamente entrará em colapso. Ele, Raghuratha, falou com base no que o mestre havia dito. O mestre Sogyananda então disse: essa posição não está estabelecida. O venerável Raghuratha, devido à profundidade de sua grande bondade e grande compaixão, tentou novamente, dizendo: se essa posição não for estabelecida, então minha posição será estabelecida. No entanto, porque ele, Sogyananda, interpretou o não eu de maneira deludida, o mestre Sogyananda disse: embora minha posição não esteja estabelecida, é porque os dharmas não têm eu. O venerável Raghuratha disse: minha posição já foi estabelecida, porque eu não tenho não eu. Porque eu tenho não eu. Verdadeiramente, embora ele, Sogyananda, soubesse que todo e qualquer dharma tem um não eu, ele ainda não conhecia a realidade disso. O mestre Sogyananda disse: por que eu tenho não eu, novamente? Que posição isso estabelece? Deixa eu aceitar o povo aqui, peraí. Pronto. O venerável Raghuratha disse: minha posição já foi estabelecida, porque eu tenho não eu. Verdadeiramente, embora ele, Sogyananda, soubesse que todo e qualquer dharma tem um não eu, ele ainda não conhecia a realidade disso. O mestre Sogyananda disse: por que eu tenho não eu, novamente? Que posição isso estabelece? A fim de fazê-lo, Sogyananda saber, de maneira íntima, quem é você? O venerável disse. Porque eu tenho não eu, isso estabelece essa posição. Verdadeiramente, os 4 elementos primários inteiramente são não eu, e os 5 agregados, que fundamentalmente são não existentes. Porque ele entendeu superficialmente e através do pensamento e discriminação, a maneira como o eu existe sob as circunstâncias do não eu, o mestre Sogyananda perguntou: boa pessoa, tomando que sábio como seu professor, você alcançou este não eu? A fim de deixá-lo saber que o caminho do mestre discípulo não estava em desordem, o venerável Raghuratha disse: tomando Kanadaiba Daishi como meu professor, realizei este não eu. O mestre Sogyananda disse: eu inclino a minha cabeça para Kanadaiba como meu professor e seguirei adiante de você, boa pessoa. Porque a boa pessoa não tem ego. Eu desejo tomar a boa pessoa como meu professor. O venerável Raghuratha respondeu dizendo: porque eu já não tenho eu, você deve me ver como eu. Porque você me tomou como seu professor, saiba que eu sou o eu do não eu. Verdadeiramente, para as pessoas que não são capazes de ver o verdadeiro eu, o seu próprio eu sequer existe. Como poderia a miríade de dharmas obstruir sua visão? Ver, ouvir, perceber e saber. No final, não são discriminados. É apenas um assunto, apenas um único dharma, sem mais discriminação. Portanto, sábios e pessoas comuns não estão separados, e o caminho de mestre e discípulo é unificado. O momento de apreensão deste princípio é precisamente o que se chama de encontro face a face com os Budas e ancestrais. Assim, tome seu próprio eu e considere-o como seu professor.
Pegue seu professor e considere-o como seu próprio eu. Não há fissura, mesmo quando cortado por um machado. Ele, Sogyananda, de repente concordou com tal princípio e assim imediatamente realizou a liberação para a liberação, para a libertação. O venerável Agorata disse: sua mente é autossuficiente e não está mais limitada pelo eu. Quando ele terminou de falar, o venerável Agorata pegou a sua tigela dourada com a mão direita e a ergueu, levando-a até o palácio de Brahma. Ele levou arroz perfumado para proporcionar um banquete maior para a grande assembleia. Entretanto, a grande assembleia de repente deu origem a sentimentos de desgosto. O venerável Agorata disse: a culpa por isso não é minha. Este é todo o seu próprio karma. Então ele ordenou que Sogyananda dividisse seu assento e comesse com ele. A congregação ficou surpresa com isso. O venerável Agorata disse: que você é incapaz de comer é inteiramente pelo seguinte motivo. Você deve saber que aquele com quem eu compartilho meu assento não é outro senão o Tathagata do passado. Charaju, ou Salendra Raja, tomando por piedade para os seres, ele fez uma manifestação. Vocês, meus companheiros, também estiveram presentes no Kalpa passado de Adorno, quando já alcançaram o terceiro fruto, mas ainda não perceberam o incontaminado. A congregação disse: a força sobrenatural de nosso professor é algo em que podemos acreditar, mas quanto à afirmação de que ele, Sogyananda, é um Buda do passado, internamente duvidamos disso. O mestre Sogyananda, sabendo que a assembleia estava sendo desrespeitosa, então disse: nos dias do honrado pelo mundo, o mundo era plano, sem colinas. Em seus grandes rios e canais de arrozais, a água era sempre doce e deliciosa. Gramíneas e árvores eram luxuriantes. A terra do país era rica e próspera. E as pessoas careciam dos 8 tipos de sofrimento e realizavam as 10 ações saudáveis. Desde que ele, Shakyamuni, demonstrou o desvanecer entre o par de árvores, mais de 800 anos se passaram. O mundo desenvolveu colinas e as árvores murcharam. As pessoas carecem de fé perfeita e sua atenção plena, correta, é fraca. Eles não acreditam em talidade e amam apenas a força sobrenatural. Quando terminou de falar, ele gradualmente estendeu sua mão direita na terra até atingir a borda da roda de diamante. Pegando água de ambrosia, ele usou uma vasilha de lápis lazuli. Quando os membros deve ser assembleia, viram isso, todos se submeteram e se arrependeram de tornarem. Quão lamentável as coisas se tornarem assim, mesmo 800 anos após a existência do Tathagata no mundo. Quão piores estão as coisas agora, centenas de ouçam algo sobre o Buda Dharma, elas não investigam o seu princípio. Como não há corpos, mentes que chegaram, não há pessoas que perguntem como deve ser. Mesmo que se alcance um leve entendimento desse princípio, não o mantém. Mesmo que a pessoa tenha um bom amigo e, devido à instrução muito gentil e compassiva, tenha um mínimo de conhecimento e compreensão, ainda pode ser dominada pela desatenção e não pela confiança real. Assim, se não há pessoa do caminho real, não há ninguém que realmente desperte o pensamento de Bodhi. Verdadeiramente, cambaleando através do infortúnio e das causas e condições do passado desta última era, encontramos tempos como esses.
Nenhuma quantidade de vergonha e arrependimento de nossa parte será suficiente. No entanto, boas pessoas, vocês não nasceram durante o tempo do verdadeiro Dharma ou do Dharma simulado. Embora isso seja lamentável tanto para os mestres quanto para os discípulos, pense: à medida que o Buda Dharma se moveu gradualmente para o leste, atingiu o tempo do Dharma enfraquecido. E em nosso reino, o verdadeiro Dharma do Tathagata foi ouvido por meros 50 ou 60 anos. Nesse assunto, é preciso dizer, estamos apenas no começo. Quando o Buda Dharma chega a algum lugar, nunca deixa de florescer. Todos vocês devem saber o que é ser corajoso e se esforçar vigorosamente para despertar sua determinação. Não considerar eu como eu ou eu, mas realizar diretamente o não eu, compreendendo rapidamente o estado de não-mente e não ser apanhado no funcionamento do corpo-mente. Não ser bloqueado por sentimentos de ilusão e despertar. Não permanecer na caverna do nascimento e morte. E não estar preso na rede de seres e Budas comuns. Todos vocês devem saber disso. De inúmeros kalpas passados e através de todos os tempos futuros, há sempre um eu que não muda. Junto a algumas palavras dizendo. Aí vem o verso. O girar do mecanismo da mente é chamado de característica da mente. Eu após eu, quantos rostos diferentes surgiram? Esse texto é muito pauleira, né, como dizem. Ele tem uma profundidade e uma inserção de várias camadas muito interessante, né? É interessante pontuar aqui algumas coisas que a gente sempre tem que ter como norte na hora de olhar qualquer capítulo do Denkoroku. A primeira coisa é pensar o que Mestre Keizan estava querendo dizer com tudo isso, né? Então, a gente tem que pensar que o contexto em que o Denkoroku está sendo exposto por Mestre Keizan é o seguinte, a imagem mental que a gente tem que fazer é assim, ele está numa sessão de Zazen anterior à recepção dos alunos para a Dokusan, ou seja, para as entrevistas pessoais, para os aconselhamentos pessoais. Então, ele usa de meios hábeis para tentar, de alguma forma, estabelecer e expressar a real natureza da mente, o despertar de todos os Budas, e o que aconteceu com o Buda Shakyamuni, que é essa percepção da real natureza das coisas, a real natureza de como as coisas são, né? Essa não separabilidade entre sujeito e objeto, né? Essa não divisão, né? Então, ao longo de vários dias, Mestre Keizan vai usando desses meios hábeis, dessa fala hábil, para, através da história dos ancestrais, estabelecer esse conceito principal para com os alunos. Então, tendo sempre em mente esse conceito de natureza da mente, né, do verdadeiro despertar, do que acontece durante a nossa prática de fato, com esse conceito embasado, ele vai meio que orbitando ao redor desse conceito e vai apontando e dando exemplos para demonstrar de forma prática este conceito de natureza da mente, né? Então, ao longo do texto, o que ele vai fazendo é isso. Em paralelo, ele vai falar da prática. Então, ele fala da realização última da natureza da mente e ele fala de como chegar nisso, que é a prática. E ele vai dar instruções
precisa sobre a prática. Então, muitas vezes, o que ele está fazendo aqui é dando exemplos para a gente se familiarizar com os meios para perceber a real natureza. Não que isso seja necessário de fato. De fato, o que é necessário, se é que alguma coisa é necessária, no final das contas, é sentar e praticar. Só que, por sua imensa compaixão, Mestre Keizan vai nos brindar com reflexões de como essa prática é possível. Então, por um exemplo, no Nentei, e aí a gente pode pular tanto o caso quanto as circunstâncias, que o caso e as circunstâncias no texto estão contando a história do 17º ancestral. Quando ele chega no Nentei, que são as investigações, e é interessante a gente observar que ele não está fazendo um Teishô, ele está fazendo um Nentei. Não que as coisas não que sejam diferentes, mas são termos diferentes, né? Ele está pegando a história e está esmiuçando, digamos assim. Quando ele chega no Nentei, a primeira coisa que ele fala é, né? Verdadeiramente, se é dito que corpo e mente estão ambos em concentração, então como pode haver emergir dele ou adentrar nele? Quando ele traz essa pergunta para os seus alunos, ele está querendo quebrar o pensamento racional, o pensamento dualista dos alunos. É quase um koan, né? Talvez seja, no sentido clássico do termo, um koan, né? Porque, voltando, né? Verdadeiramente, se é dito que corpo e mente estão ambos em concentração, ou seja, estão adentrados em Samadhi de Dhyana, então, como poderia haver emergir desse Samadhi, sair dessa concentração, ou entrar nessa concentração, entrar nesse Samadhi de Dhyana, né? Ou seja, existe um sair de Zazen, existe um entrar no Zazen? É essa pergunta que o mestre Keizan tá trazendo aqui para os seus alunos, né? E aí ele vai desenvolver isso até chegar no ponto que é o ponto culminante dos ensinamentos da Sotô, que é o deixar cair corpo-mente, né? Então, esse entrar no Zazen ou sair do Zazen, se você olha com uma visão dualista de que tem um corpo e uma mente entrando no Zazen, tem um corpo e uma mente saindo do Zazen, quando você quebra esse conceito, quando você solta isso, né? Quando você deixa cair, quando você permite que isso caia, que não exista nem corpo, nem mente de forma separada, né? Não exista nem esse olhar interno e esse olhar externo, né? Aí você adentra na prática dos Budas ancestrais, aí você adentra na real natureza da mente, na verdadeira natureza da mente, né? Voltando ao ponto inicial, né? Ao que Mestre Keizan está querendo desde o início, lá atrás, demonstrar e trazer como explicação. Porque o que a gente pode ver durante esse ciclo de transmissão mestre-aluno, 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 o que está sendo transmitido, né? O que ele está transmitindo é a real natureza da mente, a realização dos Budas, né? O que ele está ensinando é isso. E aí, através de vários meios hábeis, isso se torna possível, né? No exemplo seguinte, Mestre Keizan vai trazer o exemplo do ouro, né? E aí ele vai falar da real natureza do ouro, do objeto ouro, né? Então, esse Dharma, e aí ele traz como ponto de análise no texto um objeto, um Dharma em específico, o Dharma ouro. Então, se a ideia de ouro ela está dentro de uma mina, ou seja, está lá debaixo da terra, quando você tira esse ouro da mina, o que sobra na terra ainda é ouro? O que você trouxe para fora da terra é ouro de fato? Então, enquanto a gente tem essa visão separada das coisas, você ainda não adentrou o caminho, mesmo que você tenha tido anos de prática, como é o caso do mestre Sogyanandai. Então, quando Hagorata está interpelando Sogyanandai sobre isso,
Ele está falando, olha, como é que está, o que é isso que surge da sua prática, né? E mestre Soyanandai, ainda mantendo uma visão equivocada, vai dizer que o ouro, ele diz, né? Se o ouro emerge da mina, então o que resta não é ouro. Se o ouro permanece na mina, então o que emerge não é uma coisa. Então, quando o mestre Sogyanandai nos dá esse posicionamento, ele ainda não entendeu, porque ele ainda está na ideia de entrar e sair, de emergir e de adentrar nessa mina, né? Nessa mina, nessa natureza. Então, ele ainda está com essa percepção separada das coisas. E aí isso está o discurso lá, está o debate os dois estão lá debatendo, né? E o povo só vendo. E aí, mestre Iragorata respira fundo e com sua enorme compaixão, então tá, se você não entendeu o exemplo do ouro, vamos usar outro exemplo aqui para ver se você entende. Então, vamos falar agora do eu, né? E aí ele vai falar sobre a natureza da mente do não eu. E é bonito isso, porque ele estabelece um diálogo, isso em japonês fica bonito, porque é um jogo de palavras, né? É um jogo de termos que ele vai usando com Dagorata, vai usando com Sogyananda, até chegar na culminância do final, né? Que é bonito demais, porque é o início, que é o caso inicial, né? Porque esse eu maior. Aí Hagorá está dizendo, né? Porque o eu maior, já não tenho eu, você deve me ver como eu. Porque esse eu maior já não tem a visão limitada de um eu menor, de um eu que percebe as coisas de forma distinta, separada, né? Entre este que fala e o outro que ouve, né? Esse eu menor que percebe as coisas de forma deludida já não existe, esse eu maior surge. Porque eu maior já não tenho este eu menor, você deve me ver como eu maior. Porque você já me tomou como seu professor, saiba que eu menor sou o eu maior do não eu. Ou seja, ele vai extrapolar a conceituação racional, a conceituação deludida, para demonstrar, através desse exemplo, a real natureza das coisas, a real natureza da mente. Ele vai ter um olhar sincero para com isso, né? Ele vai olhar, ter um olhar sincero significa olhar de forma verdadeira este aspecto, né? Então, o mestre Keizan vai comentar em cima disso, né? E esse parágrafo é o ponto fundamental, mais importante desse texto, talvez, né? Verdadeiramente, isso na página 5, verdadeiramente, para as pessoas que são capazes de ver o verdadeiro eu, o seu próprio eu sequer existe. Ou seja, para aqueles que conseguem ver verdadeiramente, esse ver verdadeiramente é quebrar a noção deludida das coisas, né? É quebrar a visão equivocada das coisas. E é através dessa visão, dessa percepção equivocada das coisas, a vidya, que você vai gerar os 12 elos que vão perceber o samsara, o mundo que está à nossa volta, como ele é. E as manifestações dos dharmas como eles são, se apresentando para a gente. Então, quando a gente tem um olhar verdadeiro, quando a gente adentra e olha e realiza a verdadeira
de forma verdadeira prática, tem essa percepção, você vê o mundo da forma como ele é, de fato. Como poderia a miríades de dharmas obstruir sua visão, sua percepção das coisas? Como todos esses fenômenos, esses dharmas, podem obstruir, né? Ver, ouvir, perceber e saber, no final, não são discriminados, não existe diferença, não existe diferenciação. É apenas um assunto, apenas um único dharma, sem mais discriminações. Essa percepção de que existe um ser que observa e um dharma a ser observado já não existe mais quando você realiza a prática, né? Portanto, sábios e pessoas comuns não estão separados. E o caminho de mestre e discípulo é unificado. Essa transmissão de mente, né? Essa mente que é transmitida de mestre e discípulo é unificada. E aí vem a frase mais importante, né? O momento de apreensão deste princípio é precisamente o que se chama de encontro face a face com os Budas e ancestrais. É ver que você não é diferente de Budas e ancestrais. Que a sua real natureza não é diferente da real natureza de Budas ancestrais, né? Assim, tome seu próprio eu menor e o considere como seu professor. E pegue o seu professor e considere-o como seu próprio eu. Não há fissura, mesmo quando cortado por um machado. Não há diferenciação entre eu e o outro, né? Então, é isso que Mestre Keizan está trazendo nesse ponto do Nentei, das investigações que ele está fazendo com base no texto original. E aí ele vai nos trazer um ponto importante da prática, né? Porque o que vai acontecer, né? Ele vai dizer aqui, ele, de repente, ele, Sogyanandai, né? De repente, concordou com tal princípio e, assim, imediatamente buscou, realizou a liberação para a libertação. O venerável Ragorata disse, e esse é um ponto importante, sua mente é autossuficiente e não está limitada pelo eu. Ou seja, quando adentramos esse samadhi perfeito e olhamos, ou seja, nós criamos a capacidade de olhar para este que está praticando, ou seja, quando a sua mente se torna autossuficiente a ponto de conseguir perceber esse eu que pratica e perceber que tanto esse eu que pratica quanto essa própria mente não são separados, não são distintos, ele vai dizer que não vai estar mais limitada por esse, até mesmo por esse eu maior que observa, não vai ter mais essa limitação. E aí é bonito porque com essa realização, o mestre Sogyanandai, o mestre Ragorata, ele pega a sua tigela e ergue. É uma figura de linguagem muito importante, né? Elevando-a até o palácio de Brahma. Brahma era o deus hindu que cria mundos, né? Então, ele cria realidades, ele manifesta realidades. Então, a partir dessa percepção da verdadeira natureza das coisas, você pode até mesmo tocar aquele que manifesta realidades, tocar aquele que manifesta mundos, e oferecer para aquele que manifesta mundos esse ensinamento de que até mesmo essa criação ou manifestação de mundos não é diferente da real natureza de todas as coisas. E aí ele vai falar e aí Mestre Keizan vai trazer também a questão dos alunos, que os alunos não estão acreditando no que o mestre e o discípulo estão realizando da prática. E aí ele vai
logo em seguida, falar dessa realização, e aí ele fala do seu próprio tempo, de que mesmo 800 anos se passados, e aí ele dá o exemplo daqueles mestres, daqueles dois mestres, né, mestre e discípulo, que estão há 800 anos de Shakyamuni Buda. Naquela época já estava começando uma degenerescência dos ensinamentos. Mesmo nessa época, esse mestre e discípulo realizam o caminho e percebem de forma verdadeira a natureza de todas as coisas, e como isso vai ser transmitido quase 1000 anos depois, chegando até a época de Keizan, que é uma época de Dharma degenerescente, né? Que não está mais tão perto, tão próximo dos ensinamentos verdadeiros. Mestre Keizan vai dizer, né? Isso já estamos aqui na página 7. Primeiro parágrafo da página 7, Mestre Keizan nos dá a seguinte fala: no entanto, boas pessoas, vocês não nasceram durante o tempo do verdadeiro Dharma ou do Dharma simulado. Embora isso seja lamentável, tanto para os mestres quanto para os discípulos, pense. À medida que o Buda Dharma se moveu gradualmente para o leste, atingiu o tempo do Dharma enfraquecido. E em nosso reino, o verdadeiro Dharma do Tathagata foi ouvido por meros 50 ou 60 anos. Isso é uma alusão ao tempo que Mestre Dogen foi à China e chegou no Japão, ou seja, o Dharma ali no Japão, naquele momento histórico, só existia, o verdadeiro Dharma, né? Só ensinado por Mestre Keizan, só existia por 50 ou 70 anos. Neste assunto é preciso dizer, estamos apenas no começo. E aí eu diria assim, no Brasil também, né? Estamos apenas no começo. Faz pouco tempo que o Dharma chegou aí, né? Mas ele traz uma fala bonita e profunda, né? Quando o Buda Dharma chega a algum lugar, nunca deixa de florescer. Não esmoreçam, né? Não esmoreçam. Ou seja, pratiquem profundamente. Todos vocês devem saber o que é ser corajoso e se esforçar vigorosamente para despertar sua determinação. Não considerar esse eu menor ou eu maior como sendo esse eu menor ou eu maior, mas realizar diretamente o não eu. Compreendendo rapidamente o estado de não-mente e não ser apanhado no funcionamento do corpo-mente. Essa negação aqui, a gente pode trocar por um estado anterior a esse eu, né? Um estado anterior a essa conceituação de mente, né? Não ser bloqueado por sentimentos de ilusão e despertar, ou seja, até mesmo esse samsara, essa delusão em que vivemos, e esse nirvana, eles não devem bloquear os nossos sentimentos, eles não devem nos bloquear, não devem bloquear a nossa percepção. Não permanecer na caverna do nascimento e morte e não estar preso na rede de seres e Budas comuns. Talvez aqui seja na rede de seres comuns e Budas. Desculpem aqui, esse comuns está fora do lugar, provavelmente. Depois eu vou revisar o texto. Todos vocês devem saber disso. De inúmeros kalpas passados e através de todos os tempos futuros, há sempre um eu que não muda. Essa natureza da mente, né? Que ele está dizendo aqui, que ele está trazendo todos os textos, todo o tempo ele está voltando para esse ponto, né? Para esse conceito. Ou seja, a gente fica orbitando e ele vai dando vários exemplos para a gente se familiarizar
com esse ponto principal. E aí ele traz o verso: o girar do mecanismo da mente, ou seja, o girar dessas percepções do mundo como mundo é chamado de característica da mente, a característica dessa mente que percebe as coisas, né? Eu após eu, quantos rostos diferentes surgiram? Então, era um pouco dessa reflexão que eu queria trazer para vocês. Agora abro para perguntas e conversas, vamos conversar. Eu sei que é um texto denso, eu entendo isso, mas é sempre bom a gente trazer esses ensinamentos de Mestre Keizan que nos aproximam de uma percepção mais sincera e correta da real natureza de todas as coisas, né? O Zen é isso, né? É a gente perceber isso, né? Abro para vocês, fiquem à vontade, pessoal. Joissa, Hi! eu tive uma... É bonito aqui, uma parte desse texto, tive uma lembrança boa lá do Japão, porque eu já fui 3 vezes, né, para eu hoje. E na primeira vez ele não me perguntou, não, se eu queria ser monja. E nas duas, e toda vez que eu chego depois, ele sempre pergunta, né, que você quer fazer a cerimônia, né? Sai para jantar, é o ritual. Eu chego e falo, quem você quer comer, né? Eu sempre, geralmente é a mesma coisa, que é aquele nepalês lá, de carê. E aí eu falo, vamos lá, Rogério, eu estou com muita saudade daquela comida. E aí ele faz a mesma pergunta toda vez, né? Você quer que eu te ordene, monja, né? E aí aqui nesse texto tem um bonito, porque da última vez ele falou aqui, o mestre Sugyananda disse: eu inclino a minha cabeça para Kanadaiba como meu professor, né? Uma deferência. E seguirei adiante de você, boa pessoa, porque a boa pessoa não tem ego. Eu desejo tomar a boa pessoa como meu professor. E aí, a última vez, né, que ele me perguntou, eu falei, não, Rodrigo, eu não posso ser monge. Por quê? Porque se eu raspar a cabeça, eu vou ficar horrorosa, eu vou chegar no Brasil, as crianças vão cair num choro sem fim, vai ser um chororô nas escolas, e ele ficou rindo disso, né? E eu falei, se eu não quero nada disso, se eu tiver um pouco do seu coração e da sua mente, isso para mim já é suficiente. Aí eu vi isso muito claro aqui nesse versinho aqui do texto, né? Muito, muito bonito, né? Quando a gente enxerga assim essa identificação com o professor, né? De uma boa pessoa como meu professor, né? Esse é o espelho que eu quero ter, né? Eu considero que essa pessoa é uma boa pessoa, né? Não tem ego, é difícil, mas assim, aquilo ali no geral funciona, é muito bom, né? E aí você se inclina e você abaixa a sua cabeça para aquilo, né? No tibetano, tem uma outra parte aqui do texto também, eu não vou lembrar antes, não vou lembrar onde, mas fala da não distinção entre o aluno e o professor, né? E no tibetano eles têm essa deferência assim com o guru, né? É uma confusão, não confunde-se mesmo. O aluno é o professor, né? Ele é o professor, assim. O professor se torna o aluno. Muito bonito, né? Achei bonito. É interessante porque, assim, o que a gente pode pensar disso, deixa eu te achar aqui para eu te colocar um pin em cima do C. Deixa eu ver se eu acho você. Achei. É interessante porque no exemplo esse exemplo que você trouxe dos tibetanos é bonito porque o Zen, ele acontece essa mesma coisa, né? Só que é outro nome, né? Mas o que acontece nos tibetanos é a prática do guru yoga, né?
E isso acontece porque, através do caminho do guru, do professor, é mais fácil, entre aspas, né, você realizar a verdadeira natureza da mente, porque quando você espelha a mente do professor, você está espelhando a verdadeira natureza da mente, porque aquela pessoa já é realizada. Então, essa linha ininterrupta que a gente... E essa é a história do Denkoroku, na verdade, né? É um grande guru yoga, porque ele está espelhando a mente do Buda original, que vai chegar a Buda Shakyamuni, e Buda Shakyamuni vai se manifestar no Nirmanakaya, aqui nesse corpo de manifestação no Sansara, e vai transmitir essa mente para Macacachô. E aí você está tendo essa transmissão de mente a mente, ou seja, você espelha, a mente do professor é igual à mente do aluno, a mente do aluno é igual à mente do professor, e esse caminho vai se dando. Então, o que a gente está vendo é isso. Ao longo desses capítulos todos, o que a gente está trabalhando é sempre isso, a real natureza da mente, a real natureza não só da... Quando a gente fala real natureza da mente, parece que existe uma mente e um corpo ou um ser diferente disso, né? Mas não, a real natureza da mente é que mesmo esse corpo, esse ser, tudo é igual, faz parte, né? Está dentro desse conceito. Então, quando o professor e aluno se espelham, né, quando ocorre essa transmissão, você está transmitindo essa realização dos Budas e Bodhisattvas. Por isso que um dos métodos mais importantes para os tibetanos é esse, porque eles estão focando nisso, nessa realizar a prática é realizar a natureza da mente. E no nosso caso, também. Só que a gente dá outro nome, mas é basicamente o mesmo conceito. E essa natureza da mente seria Nokutara Samyak Sambodhai, a sabedoria perfeita? Também. Poderia ser também essa xícara. Poderia ser também esse controle remoto. Poderia não, é também. Porque o problema, porque o que a gente encara é que um dos grandes problemas é que quando a gente conceitualiza algo que não tem dimensão para ser conceitualizado, quando você reduz a uma palavra, você está reduzindo aquilo, né? Então, o importante, assim, claro que existem palavras que vão te familiarizar com aquele conceito, que vão fazer você girar orbitando em torno daquele conceito. Mas até mesmo essas palavras não conseguem expressar de fato isso. Por isso que a transmissão se dá de mente a mente. Certo, mas a sabedoria nem sempre implica em palavras, né? Porque o animalzinho, por exemplo, ele expressa a natureza dele sem palavras, em perfeita harmonia, e dê-se o nome que quiser, né? Nem se for instinto. Sim, mas aí, por exemplo, o animal, nesse caso, os animais, de uma forma geral, nesse caso, eles expressam a sua verdadeira natureza, assim como nós expressamos a nossa verdadeira natureza o tempo todo. O problema é que a gente está preso aqui no Sansara. O problema é que a gente tem essa visão deludida, e os animais também, e os seres infernais também, e os seres famintos, e os devas, os ashuras, os deuses também. Os 6 reinos estão aí nessa brincadeira do Sansara, a vidya. Uns de forma mais densa, outros de forma mais sutil. Mas tudo ainda está nessa brincadeira de percepção da realidade. Então, essa percepção é equivocada. O que Buda Shakyamuni, o ensinamento que Buda Shakyamuni nos traz é que a forma, quer dizer, o que ele nos traz em um primeiro momento é a real natureza da mente, a real natureza das coisas é assim. Só que como não se consegue expressar isso, ele vai dizer, então, por estarmos inseridos no Sansara, ou seja, temos uma visão deludida das coisas, e aí essa visão deludida que origina o Sansara, vai originar os 12 elos, desde a visão, a vidya, até chegar no último elo, que é velhice, doença e morte,
nós temos essa visão limitada da realidade, né? Então, essa visão limitada da realidade é um dos movedores, é uma das formas que engendramos dukkha, ou sofrimento. E essa percepção que gera sofrimento, e aí um vai correlacionar o outro, né? Um elo vai correlacionar o outro, vai nos dar uma percepção limitada das coisas. Então, atravessar isso, né? Atravessar essa percepção limitada, se dá por um dos caminhos possíveis, é o caminho óctuplo. E aí a gente tem o primeiro giro da roda do Dharma, o primeiro grupo de ensinamentos. E aí você pega isso e joga para o segundo grupo de ensinamentos, ou seja, você joga vacuidade em cima disso, ou seja, até mesmo esses ensinamentos, eles são vazios por si. E aí quando você atinge ou percebe esse vazio, até mesmo esse Anuttara Samyak Sambodhai, ele é vazio de Anuttara Samyak Sambodhai, você percebe a realização da natureza última, né? Então, assim, falar sobre a realização da natureza última para pessoas ou para seres que talvez não tenham uma percepção menos deludida da realidade é muito difícil. Não sei se eu consegui responder a sua questão e voltar à questão da Kyoho-san. Mas, Kyoho-san, é isso, né? Essa brincadeira toda que eu disse é o que passa de mente de mestre a discípulo. Mas um outro ponto interessante, esse pessoa boa aqui, eu acho que eu coloquei até uma nota. Jinshu, né? Jinsha. Isso, boa pessoa, né? É um termo que é para se referir a todos os praticantes do caminho. Eu coloquei boa pessoa e eu optei por essa tradução porque a tradução do inglês estava gentleman, estava cavalheiro. Ou seja, uma pessoa de virtude, uma pessoa virtuosa, né? E essa parte ele está se referindo quando o Sogyananda se fala para o seu mestre, né? Ele pergunta, quem foi o seu mestre? Então, eu inclino minha cabeça a esse mestre que proporcionou a você ser mestre. E por você ser você, uma pessoa sem ego, sem essa percepção menor das coisas, sem essa percepção menor dos ensinamentos, inclusive, eu inclino minha cabeça a você, porque você não está falando o seu Dharma, você está falando o Dharma do seu mestre, né? Não é algo que você está inventando, né? É algo que você está transmitindo, está passando. Isso é bonito e importante a gente sempre lembrar e ter em mente. Não sei se eu consegui comentar ou responder a você, Kyoho-san. Então, Dozo, posso acrescentar comentários? por favor. Tudo isso que o Shoei-san colocou é exatamente isso. Da maneira como está. Eu peço encarecidamente que revejam o vídeo prestando atenção nessas colocações do Shoei-san. E antes de comentar, eu queria apresentar algumas coisas mais técnicas, do ponto de vista técnico mesmo, para ajudar a entender melhor esse texto. É um texto difícil, tem um diálogo confuso e que é muito distante da nossa realidade, no sentido de quais elementos eles usam para dar exemplo para as coisas, né? Hoje a gente não usa exemplo de ouro, minas, então é muito distante da gente, né? Mas, enfim, como é um diálogo
longo, com várias colocações desses dois personagens, é comum o termo mestre e venerável. No Denkoroku, o Keizan Zenji, ele usa esses dois termos, né? Mestre, em japonês, vira shi, né? Que é o que a gente deveria usar, na verdade, para se dirigir aos monges, né? Ao invés do termo sensei, né? Sensei não é um termo que se usa normalmente para monge, né? No Japão, se usa shi. Sensei é professor de escola, né? Ou médico também. Alguns lugares até, algumas pessoas falam para os monges como sensei, mas, enfim, esse termo shi significa mestre. E o termo venerável, aqui no português, em japonês, sonja. E Keizan Zenji, quando ele quando ele compila o Denkoroku, ele usa esses dois termos para distinguir os dois personagens dos capítulos. O Shi, ou o mestre em português, é o protagonista do capítulo que se está lendo. Ou seja, no capítulo 17, é o Sogyananda. Ele é o mestre. Em português, ele está sendo colocado como o mestre porque ele é o 17º ancestral, aqui no caso. O venerável é sempre o professor de quem está sendo apresentado como mestre, que é o Sondja. Então, para não ficar confuso, é importante saber isso. Sempre que vier venerável, é Sondja, que é o professor do protagonista do capítulo. Então, é venerável e mestre. Então, venerável é o professor do mestre dentro desse texto que a gente lê aqui no Denkoroku. Isso para todos os capítulos, tá? O segundo ponto é o Nente, Shuei-san comentou. O Nente, de maneira fácil de entender, são comentários em cima de um texto. Então, por exemplo, existe um texto antigo chinês chamado Shinjinme, sobre a mente, né? A natureza da mente. Também, né? Para variar um pouco. E Keizan Zenji, ele também fez um comentário sobre esse texto chinês, que chama Shinjinme Nente, ou seja, são os comentários sobre o Shinjinme. Então, aqui no caso, o que ele está fazendo são os comentários em cima de um texto que já existe, que vem do Keitoku Dentoroku, né? Também acho que tem em algum lugar, em alguma nota aqui, né? O Shuei-san sempre coloca. Passado esses termos técnicos, para a gente poder se situar no capítulo, de maneira geral, esse texto está colocado como, em primeiro lugar, ele apresenta a história do Sogyananda. Depois ele apresenta o momento em que ele encontra o professor dele, Dagurata Sonja, e discorre sobre esse diálogo. É um texto confuso, complexo, por conta do diálogo longo. Tá? Mas, se no meu ponto de vista, a parte que a gente pode usar para compreender o que está sendo tratado no texto está no final da circunstância e no começo do Nente. Como o Shen-san colocou, é um texto, é um diálogo, né, de Nagorata com Sogyananda, que ele usa de vários exemplos, vários meios hábeis para tratar da mesma coisa. No final das contas, todos os textos que a gente vai estudar no budismo, principalmente no Zen, fazem a mesma coisa sobre o mesmo tema. Usam exemplos diferentes para discorrer do mesmo tema. No caso, o vazio, a real natureza de todos os fenômenos, a natureza da mente. Então, para explicar isso, no final da circunstância, ele apresentou diálogo, né, entre os dois. O venerável Nagorata e sua congregação esperavam por ele. Após passar 3 períodos de 7 dias, ele naturalmente emergiu de seu estado de concentração. O venerável Nagorata então perguntou, aí esse diálogo aqui é importante. Seu corpo está concentrado ou sua mente está concentrada? Esse concentrado, ele usa o caractere jo, que é de Zenjo, que é de Dhyana. Ou seja, ele está falando de Zazen aqui. Ele está falando do estado de Zazen. Seu corpo está concentrado ou sua mente está concentrada? Aí o Sogyananda responde, corpo e mente juntos estão em concentração. Aí o Nagorata pergunta de novo, se o corpo e mente juntos estão em concentração, então como pode haver emergir dele ou adentrar nele? Esse emergir, a gente pode
colocar também de uma maneira mais simples como sair. E adentrar como entrar. Então, ele pergunta, se corpo e mente juntos estão em concentração, como é que se pode sair do estado de concentração, ou sair do estado de zazen, ou adentrar no estado de zazen? Né? Como o Shoei-san colocou antes. Como é possível, então, entrar ou sair desse estado de zazen? E aí, no começo do Nentei, logo no parágrafo abaixo, eu gostaria de frisar. Se é dito que corpo e mente estão ambos em concentração, então como pode haver sair dele ou entrar nele? Se a pessoa encara o corpo e mente e cultiva a concentração, então isso ainda não é a verdadeira concentração. Se não é a verdadeira concentração, então como pode haver sair dela ou entrar nela? Esse ponto, o começo do Nentei e o final da circunstância, né, que apresenta esse diálogo, é o centro do que está sendo tratado no texto, né? E o que está sendo tratado é a realidade vazia de sujeito e objeto. Enquanto existe um encarar corpo e mente, ou seja, olhar para o corpo e mente como algo que passa de um processo de ilusão, iluminação, essa não vai ser o estado de dhyana, o estado de zazen verdadeiro, né? A gente falou isso também no encontro passado, né? Essa ideia de princípio e final como processo, né? Eu começo aqui iludido, eu começo aqui na ilusão e tal, e passo por um processo e termino na iluminação. Essa maneira de compreender esse processo de maneira linear que é equivocado, né? Se for possível perceber os fenômenos todos sem a relação sujeito e objeto, então aí sim vai ser possível compreender que não há como nem entrar e nem sair do estado de zazen, que é exatamente o que Dogen coloca no Shobogenzo Zazengi, que é um dos capítulos, né, do Shobogenzo. No finalzinho, ele tem essa frase aqui. A parte que ele fala do Shiryo Fushiryo, né? Eu vou ler essa partezinha toda. Gotsugochi to zajo shite shiryo ko fushiryo te nari. Fushiryo te ikan fushiryo, ikan shiryo. これ非資料なり。これすなわち座禅の法術なり。座禅は、修禅にあらず、大安楽の訪問なり。Zazen não é Zazen não é aprender sobre Zen. É o portal para o grande despertar, para a grande tranquilidade, enfim, tem várias traduções possíveis, né? Mas esse Zazen não é aprender sobre Zen, é justamente abandonar esse conceito sujeito e objeto de aprender para se tornar, esse processo linear, né? E aí, para discorrer desse tema, o Lagolata Sondja, ele usa do exemplo do ouro, tal, e o ouro na mina, ouro sai da mina, ouro entra na mina, ouro, ouro não é ouro, é uma coisa meio confusa de entender, mas o que ele está falando é que o ouro por si só, ele não é contaminado, o objeto, né, como o Shoi-san usou o termo Dharma, né, ele não é contaminado pelas percepções discriminatórias que são formadas na nossa consciência. O Dharma por si só, o fenômeno por si só, ele não é nem isso nem aquilo, né? Ele é da maneira como ele se apresenta. E se não é compreendido dessa forma, se ainda existe a percepção sujeito-objeto, então o ouro, ele entra ou sai de algum lugar, ele torna ou não se torna, ele é ou não é, né? E aí o Ragurata, ele tem uma parte que ele fala, se o ouro fica na mina, então como pode o que emerge ser ouro
E se o ouro que sai da mina, então o que resta dentro da mina? Então, se você tira aquele negocinho que estava dentro da mina, que era o ouro, aí dentro da mina não tem mais ouro. Mas onde que está essa divisão, né? No final das contas? Onde que divide o que é o que ali, né? Se o ouro emerge da mina, então o que resta não é ouro. Se o ouro permanece na mina, então o que sai dela não é ouro. Ou não é uma coisa, está colocado aqui, né? Isso ainda é a fala explicando daquele que acredita ainda na natureza do ouro como separada de alguma coisa, né? Como se existisse de fato uma separação entre o que é ouro e o que não é ouro, né? E aí, só para finalizar, que ele coloca assim: no entanto, porque Sogyananda interpretou esse não eu, essa natureza real vazia, de maneira deludida, ou seja, intelectual, o mestre Sogyananda aí diz: embora minha posição não esteja estabelecida, é porque os dharmas não têm eu. Ou seja, Sogyananda, apesar de toda a sabedoria, todo o esclarecimento dele, a compreensão dessa realidade ainda estava em termos intelectuais, né? Ainda por meio da palavra, usando alguma coisa para comparar com outra coisa, né? Usando um conceito para comparar duas coisas, né? Joaquim-san, no meio dessa profundidade, eu queria fazer uma pergunta meio acadêmica. Por exemplo, eu me surpreendi com essa palavra do Nentei, né, que você já explicou, não precisa voltar a explicar. Mas existem outros Teixos no Denkoroku que são Nentei, ao invés de ser Teisho? Eu preciso conferir, não sei. Shoei-san sabe? É a primeira vez que eu percebi isso dentro do texto. Existem. Eu tava traduzindo e aí, assim, por uma questão de preciosismo deste que vos fala, eu resolvi ver o caractere de Teixô, porque eu sempre coloco Teixô, pulo assim, né? Vou traduzir, eu pulo, porque tá lá, investigação sempre, então eu pulo. A mesma coisa tá sempre. E, na verdade, não. Existem alguns momentos em que a fala do Keizan é um Nentei e existem outros em que é um Teisho, de fato. Eu gostaria que depois você pudesse, até particularmente, me passar quais são os Teishos de Koruku que são Nentei. Eu gostaria muito. Depois eu vou parar para revisar tudo que eu já fiz, todos os capítulos que eu já traduzi, e depois eu vou olhar para ver os próximos, para ver onde é que está sendo aplicado esse termo. Eu me atentei a esse fato quando eu peguei a introdução da versão em inglês, da nova tradução. Nessa introdução, o tradutor ele comenta isso, né? Porque aí eu vi isso, aí eu fui ver na introdução se tinha alguma coisa, e aí ele diz que em alguns momentos, em algumas sessões, vai ser intitulado a investigação, o Nentei, e em outras sessões vai ser intitulado Teisho, ou os comentários. Então, quando está intitulado Nentei, ele está diretamente usando um termo, ele está diretamente usando um texto e comentando em cima daquele texto de forma visível, né? Você vê ali que ele está citando. Então, nessa tradução que eu fiz, toda vez que o texto está recuado e com uma letra menor,
é uma citação direta de outro texto. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, na parte do Nentei, que ele está na página, por exemplo, na página 5, tem uma parte que o texto diminui a caixa dele e fica um espaçamento diferente, aquilo é uma citação. Mestre Keizan está lendo, de fato, aquele texto. E quando é o Teixô, geralmente, ele não tem essa citação, ele está falando de forma contínua. Ele se baseou no caso e no comentário para falar de forma contínua. Certo. E agora Desculpa, sim, eu gostaria de, olhando aqui fazer rapidinho, só para comentar, desculpa, olhando aqui rapidinho, eu fui parar agora para ver, desde o capítulo inicial, todos eles estão como Nentei. Eu nunca tinha reparado isso. no texto, né, que o Joken-san, ele dá importância, né, para aquele diálogo, né, no final das circunstâncias, né? Me lembrou muito aquela historinha, né? Como pode uma telha ser transformada num espelho, né? Como é que pode a pessoa se transformar num Buda, né, em Zazen, né? E uma outra coisa que me chamou muita atenção foi lá no início, na página 1, no final da página 1, a última frase, Sogenandai, ele diz assim, né, resido no palácio do rei, como sairei da vida familiar? Eu acho que é extremamente interessante que ele, tão novo, ele tem essa percepção de que ele nunca sai nem entra, né, do palácio do rei, né, entre aspas, né, e tem tanta dificuldade com relação a essa percepção, por exemplo, do ouro dentro e fora da mina. Tem uma particularidade do ouro na mina que eu, assim, como uma pessoa assim ligada, né, a questão metalográfica e tudo mais, o ouro, ele na mina, ele está mesclado na pepita. Não tem lá uma pepita inteira de ouro, né? Então você tem que depurar, você tem que separar com mercúrio e tudo, dá uma trabalheira danada. Você faz poluição também, né, com mercúrio para poder isolar o ouro. É um processo muito muito caro e muito destrutivo para a natureza lá, né? Mas o ouro na forma pura, ele fica muito valioso. E a gente se esquece que a natureza Buda, ele está na pepita toda. Ele não é mais natureza Buda no ouro ou menos natureza Buda na pepita. Você está sempre dentro do palácio do rei. É isso que Shoei, num determinado momento, aponta, né? Pode estar na lanterna, pode estar na caneta, é tudo. Então, enxergar essa não dualidade de todas as coisas, mesmo naquilo que aparentemente é uma grande dualidade. Tem um trecho aqui que ele cita do Machado, né? Que não tem a menor fissura quando você corta com o machado, você não faz a menor fissura na natureza Buda. Me lembrou muito aquele koan, né? Do mestre quando ele está capinando, né, junto com o discípulo e a enxada corta a minhoca no meio. O discípulo pergunta, né, em qual das duas partes da minhoca está a natureza Buda? Poxa, é o mesmo dilema, né, que está sendo abordado nesse capítulo, né? Como é que pode estar separado, né? Como é que o machado pode cortar a natureza Buda? Não pode, né? Como é que o ouro pode ser diferente, né, da pepita, né? Como que pode algo deixar de ser a completa presença do palácio do rei? E como que uma pessoa pode, né, tá tão deludida, né, tão certa num determinado aspecto e tão deludida em outros, né? E é possível, a gente sabe que é possível. É isso.
Muito obrigado, Ryosan-san, por suas palavras. Eu só gostaria de pontuar, tem uma coisa assim importante da gente entender, é que na circunstância, o mestre Sogyanandai, ele tem essa questão de sair ou não da vida familiar, né? Ele é uma criança de 7 anos, né? só para pontuar. Mas, enfim, e ele mesmo assim ele quer virar monge, né? Ele quer praticar o caminho. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer a todos. Nós avançamos muito na hora. A Kyo-Rosan, ela teve que sair antes por conta das questões de tomar medicação e tal, que ela ainda está se recuperando do problema de saúde que ela teve. Eu gostaria muito de agradecer a Kyo-Rosan pela leitura de hoje, pela fala dela, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes hoje. Eu sei que é um texto um pouco mais denso, mas, por favor, leiam com cuidado e retornem. E qualquer coisa, estamos aí. Podem perguntar. Esse vídeo ele vai ficar gravado no YouTube, então vocês podem colocar os comentários tanto na aba de comentários do YouTube, quanto me perguntar diretamente, tanto no direct do Instagram quanto no Facebook. Estamos aí para ajudar no que for possível. Muito obrigado a todos, boa noite e fiquem bem. Boa prática, se cuidem, usem máscara, lavem as mãos. Eu sempre vou dizer isso porque é importantíssimo, lavem as mãos e tomem vacina. Fiquem bem, muito obrigado a todos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos, todos juntos, realizar o caminho de Buda, o caminho do despertar. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas e a Mahaprajna Paramita, Paramita da sabedoria completa e perfeita, mãe de todos os Budas, Bodhisattvas e Mahasattvas. Muito obrigado, boa noite a todos. Nesse canto do vídeo vai ficar um botão de inscrição para o canal no YouTube. Nesse canto vai ter a playlist desse semestre, do semestre anterior. Se inscrevam se vocês quiserem. Se vocês quiserem, também ativem o sininho para receberem as notificações. E vamos seguindo. Muito obrigado, fiquem bem.